personagens. É o hiperbólico, né? O Nelson Rodrigues uma vez disse para o Augusto Boal, um jovem Augusto Boal que foi visitar o Nelson e adorava o Nelson e ficou, segundo o próprio Boal contou em biografia, ficou nervoso diante do ídolo e tal, e depois ficaram amigos, né? E o Nelson dizia, rapaz, não imite a realidade, deforme a realidade, porque assim você a mostra mais, assim você a mostra melhor. Então, talvez aí, sem nenhuma pretensão aí de ser discípulo nem nada, mas ao exagerar você revela mais, né? Então, frequentemente há uma hiperbolização, né? Há uma exageração daquilo que nós seríamos aí numa vida, essa sim, cotidiana, chatíssima, de classe média, real, né? Empírica, né? Mas nos contos você, já de saída, há uma seleção dos momentos agônicos ou extremos, né? Para que se dê humor, para que se dê algum impacto sobre o leitor, né? E nisso vai também um carinho muito grande pelos personagens, né? Eu não quero ficar muito longe deles, não, né? Os personagens estão longe de uma consciência mais madura da sua situação, como nós tantas vezes estamos, né? Na vida, né? Mas há uma hiperbolização, sim, e é deliberada. E a questão da linguagem, né? A linguagem me chama... Duas coisas que também me chamaram a atenção nos seus textos. A linguagem que ela é direta, né? Ela é muito, digamos assim, há uma expressão que era muito usada, ela é muito ao rés do chão, né? Muito ali, dizendo realmente aquilo que quer dizer. Mas, por outro lado, os contos, eles sempre parecem pedir mais, né? É como se ele fosse escrito com algumas sonegações exatamente para desafiar o leitor para que o interprete com mais profundidade, né? Me pareceu muito isso, né? Quer dizer, como é que se deu isso também? Há um mestre aí implícito que é o Dalton Trevisan, né? E o Dalton Trevisan vem tornando as suas narrativas cada vez mais elípticas, até um ponto em que eu já me afastaria, já não gosto tanto quanto gostei, embora respeite essas opções. Então, existem elipses deliberadas que devem ser preenchidas pelo leitor. Às vezes, coisas, não vastas extensões, não, assim, sutilezas, quem sabe, coisas pequenas até, mas que ao se repetirem, né, criam uma relação de leitura que, caso bem sucedida, deverá funcionar, eu espero que funcione, entendeu? Então, eu acho que isso vem um pouco da influência, da minha admiração pelo Trevisan, né? Essa maneira de narrar, que eu diria não elíptica propriamente, mas econômica, né? Acho que você percebeu uma certa concisão, né? Não é isso que você estava querendo dizer? Então, existe essa concisão, essa ligeireza, né? Esse não se deter naquilo que não é essencial, né, para o desenrolar da história que se quer contar, né? Mas depois, se você quiser tocar no assunto, eu queria dizer também que há 2 ou 3 textos que não têm nem mesmo um caráter narrativo, eles são mais de especulação e tal, né? Quase reflexões, né? Exato, eu percebi isso, né? Quer dizer, que foge do convencional, do que a gente poderia ver como texto, e que discute uma questão mais profunda, a questão da religiosidade, da coisa, né? Quer dizer... Não, pois é, exatamente. Há um texto chamado Deus por Equívoco, que saiu na antologia organizada pelo Cagiano em 2006, Todas as Gerações. Há o texto que fecha o livro, que se chama Breve Dissertação sobre Liberdade e Revelia, e um outro que se chama, entre parênteses, Reflexões Vadias, que não são propriamente contos, né? São dissertações breves, né? Sobre questões existenciais. Não é um livro religioso, pelo contrário, né? Quer dizer, a religiosidade, se houver, tanto em Deus por Equívoco quanto na breve dissertação sobre liberdade e revelia, está fortemente ancorada neste momento, neste tempo, nesta terra, né? Quer dizer, para provocar os fundamentalistas, eu até diria que Contos Canhotos é um livro ateu, graças a Deus, né? E é um livro sem crença religiosa alguma, mas que tenta, episodicamente, perguntar o que é que a gente pode pôr no lugar
da crença religiosa que a gente já não consegue ter com absoluta convicção, como nos foi passado na infância, né? Quer dizer, então eu poria no lugar da crença em criaturas superiores a solidariedade, que é o que nos prolonga no próximo, né? Mas eu digo, talvez para exasperar um pouquinho o leitor, que mesmo a solidariedade é algo dilemático, é precário. Então eu convido o leitor a pensar o que é que a gente pode fazer desta vida. E aí eu queria lembrar, esse livro do Rouanet, de que nós falávamos há pouco, a certa altura ele diz que os gregos antigos, os gregos da fase pré-cristã, pensavam a vida como uma obra de arte a ser concluída no seu, enfim, a ser composta à medida que avança, né? Então, uma estilística da vida, ou uma estética da existência, passaria por essas perguntas de ordem metafísica, que terão que desaguar no físico, no material, no concreto, no imediato, no próximo, né? Então, o livro tem essa indagação, embora essa não seja a sua nota principal. É um livro, como o próprio nome diz, quer dizer, que busca situações canhotas, né? O Contos Canhotos, do Fernando Marques, né? Fernando, obrigado por sua participação. Muito obrigado. Aqui no Leituras. E queria, mais uma vez, fazer o elogio óbvio, né, de agradecer o fato de poder conversar com um jornalista que de fato lê e que conhece literatura e que ama literatura, porque tudo tem sido muito superficial por aí, né? Então, ter um papo como esse com você, sem favor nenhum, é muito bom, muito gratificante. Agradeço. Obrigado. Oh, sim, as ruas têm alma. Escrevia no início do século passado, com direito a ponto de exclamação, o genial cronista João do Rio. E foi buscando esta alma que outros tantos se lançaram à aventura de narrar os breves acontecimentos das cidades. A crônica, assim, se fez um dos mais importantes gêneros de nossa literatura. Mestre do ofício, Carlos Herculano Lopes acaba de lançar pela Geração Editorial um novo livro de crônicas, A Mulher dos Sapatos Vermelhos. São 41 textos breves e leves, como exige uma boa crônica, mas também uma exigência, reveladores de um universo. O universo de Carlos, em princípio, é Minas, com suas montanhas, suas seduções, suas lembranças. Tradicionalmente discreto e pouco revelador, o mineiro se faz cosmopolita pela capacidade de refletir sobre outros ambientes. Aqui o olhar se expande e mostra São Paulo além do caos, o sertão baiano além da miséria. Os sonhos não morrem, parece nos dizer, ao contar de vidas que se reinventam dentro do mesmo espaço miúdo de sempre. Um livro, enfim, que se lê pelo prazer de ouvir histórias divertidas e intensas. João do Rio foi um dos inventores desse jeito todo próprio que temos de olhar a vida. Ele ensinou que era preciso flanar, andar vagabundo, para aprender o sentido da existência. E foi assim que fez a vida toda. Uma vida intensa, como conta João Carlos Rodrigues na biografia João do Rio, Vida, Paixão e Obra, lançada pela Civilização Brasileira. Um livro apaixonante e envolvente, pelo tanto que parece ser inventado. De menino quase pobre a um dos mais importantes homens de seu tempo, João do Rio, que se chamava Paulo Barreto, foi o espírito de uma época e disse isso em cada frase que escreveu. Dividido entre a revolução e o conservadorismo, nunca deixou espaço para a mediocridade. Daí o texto preciso e a vida plenamente vivida. O homem que ainda desperta paixões e ódios é revelado por completo no texto de João Carlos Rodrigues, que ainda faz um amplo painel da época em que nos tornamos modernos e perdemos todas as ingenuidades. A vida como ela nunca deixou de ser. A Mulher dos Sapatos Vermelhos, de Carlos Herculano Lopes, e João do Rio, de João Carlos Rodrigues. O Leituras de hoje fica por aqui. Você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.